Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Manuel Fernandes Neto, trabalho como desenvolvedor full stack na empresa Lube Software e hoje vamos estar aprendendo como funciona o esquema de roteamento e controladores dentro do framework Adonis.js. Então vamos para o vídeo que está muito legal. Então, galera, como sempre, vamos dar início pela documentação. Aconselho vocês sempre estarem fazendo isso. Meus vídeos podem ficar desatualizados com este framework, porém a documentação sempre vai estar o mais atualizado possível de acordo com que ocorrem mudanças dentro dos módulos deste framework. Aqui dentro da aba de Routing, vamos entender como que funciona esse esquema de roteamento dentro do Adonis.js na versão 5. Então, vamos ler aqui o que acontece. Então, aqui ele já fala que os usuários do seu website ou aplicação web podem visitar diferentes URLs. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o usuário, o lado do cliente, ele conversa com seu banco de dados através da sua API REST. E o meio de diálogo que ele faz com do front, da parte do cliente com o seu back-end é através de requisições HTTP. Então, esse é o diálogo do seu front-end com a sua API REST. E o que acontece? O usuário ele pode acessar diferentes rotas, diferentes URLs, e cada URL vai oferecer um tipo de serviço ou dados diferentes. Tá? O que acontece? Para fazer que essas URLs funcionem e tragam para a gente as informações que queremos, de acordo com o que configuramos na nossa API, a gente precisa definir estas URLs dentro de um arquivo de rotas. Então, usualmente a gente, dentro do Adonis.js, define essas rotas dentro do diretório start/routes.ts, mas isso não se limita somente a esse diretório. Então, se tivermos um aplicativo, um site web muito grande que vai precisar de várias e várias rotas, talvez seja mais interessante você separar essas rotas em arquivos, para poder ficar um pouco mais organizado. Agora, se o site for pequeno e trabalhar com poucas rotas, aí podemos definir tudo aqui dentro, que acho que tá beleza, tá tranquilo, tá bom? E aqui, galera, eles falam, que uma rota típica aceita por padrão dois tipos de argumento. O primeiro argumento é uma parte da URL propriamente dita, então seria o final de uma URL na sua requisição, certo? E o segundo argumento é o manipulador dessa rota. Então aqui é a rota propriamente dita, uma parte da sua URL. E aqui vai ser a funcionalidade que você vai exercer com esse redirecionamento. Então, eu vou copiar isso aqui e vou definir ele lá dentro da nossa classe Routes. Eu já deixei a minha API REST aberta aqui. E agora vamos testar isso aqui. Então aqui eu estou falando que quando eu acionar essa barra e não falar nada, eu quero ser redirecionado. Eu quero que essa funcionalidade aqui execute. Então, quero que retorne o nome Hello World. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu posso digitar node ace7 -- watch. Ele vai iniciar o meu servidor, certo? Certo? O servidor iniciado. Lembrando que eu já deixei tudo startado aqui, que é o meu Apache com MySQL e o meu banco de dados. Se não estiver funcionando aí, aconselho vocês a fazerem isso, tá bom? E aqui eu vou abrir o meu Insomnia, certo? Vou pegar essa rota mesmo de reload aqui e vou deixar só o barra nela. E esse barra é o que estamos indicando, lá dentro da nossa classe de rotas. Quando fizermos a requisição, ele vai imprimir de forma simples o nosso Hello World, que é a função que essa URL, essa requisição HTTP faz. Show de bola. E aqui ele fala que você pode direcionar a sua rota para um controlador. Então você pode criar um controlador
e direcionar essa rota direto para o método que está localizado dentro deste controlador. Aqui a gente já tem o Out Controller e a gente já fez basicamente o que indica para a gente lá dentro da documentação. Então não vou estar repetindo, porque isso já tem, né, dentro da aula anterior. E vamos passar, né, para o próximo ponto. Então, aqui a documentação já fala, né, que a rota por default ela é definida dentro desse diretório, né, start_routes.ts, e o Adonis ele faz um pré-carregamento dessa rota na sua aplicação. Então, quando você executa a aplicação, esse arquivo aqui ele já é pré-recarregado e ele já entende que esse diretório aqui ele é definido somente para as classes para a classe de roteamento aqui, que é o nosso routes.ts. Mas essa não é uma restrição rígida, né, do Adonis. Então você pode criar essas rotas em arquivos separados. E aqui ele fala que posteriormente vamos explorar um pouco mais como criar esses arquivos de uma maneira separada da rota routes.ts. Então vamos fazer um arquivo de exemplo, e aqui ele fala que você pode criar os seus arquivos de pré-carregamento, e a única coisa que você vai precisar fazer é importar esse arquivo de rotas que você criou dentro do seu routes.ts. Então vamos a um exemplo. Podemos criar aqui dentro do diretório app uma nova pasta chamada modules, tá? Dentro dessa pasta, vamos seguir o mesmo exemplo deles aqui. Ele cria outro subdiretório e posteriormente ele define que aquilo ali é as rotas para todos os usuários, né? Todas as rotas de usuários vão ficar dentro desse diretório. Então podemos criar aqui um novo diretório chamado user, certo? Dentro desse diretório user, a gente pode criar um novo arquivo chamado routes.ts, certo? Então, aqui dentro vai ficar todas as rotas referentes aos usuários, né? Tudo que vai fazer interação com a tabela de usuários pode ficar dentro daquela rota ali. Então, vamos copiar esse reload aqui. Ele basicamente é um get user. Então, vamos copiar aqui também a importação das rotas, certo? Import route from, certo? E aqui ele está pegando do database. Lembrando vocês que a gente tem um arquivo de módulos, né? Então a gente pode pegar aqui o user módulo, ele já indica a importação desse módulo para a gente. Vamos lá, não está funcionando, então vamos fazer manualmente mesmo. Então, import user from nosso diretório app/modules/user. Show de bola. Então agora a gente não precisa do from e a gente pode trazer um all aqui, aí ele trazer todos os usuários que estão gravados no nosso banco de dados. Então, como essa rota é de usuários, a gente pode definir ela como users. Show de bola. E agora basta indicarmos que essa rota tem que ser pré-recarregada. Então, import. E agora vamos entrar dentro do nosso diretório app/modules/user/routes. Eu não preciso definir a extensão. E agora eu já consigo acessar essas rotas de usuário. Então deixa eu apagar esse reload word aqui. E vamos criar mais um subdiretório aqui. Opa, subdiretório não, diretório. E a gente vai definir esse diretório de users, que são todos os endpoints, né, para trazer dados dos nossos usuários. Então o primeiro endpoint aqui é o que faz a listagem. Você pode definir com o nome que vocês quiserem. Pode ser list, mas eu gosto de definir
eles conforme o Adonis reconhece, né, que são manipuladores de rota, métodos. Então o index é o que lista tudo, certo? Aqui eu vou pegar nosso URL local, show, barra users. E isso aqui, gente, vai referenciar a rota que definimos lá dentro de módulos user routes, certo? Então, na teoria, se a gente fazer essa requisição aqui, deveria funcionar, certo? Trouxe todos os usuários do meu sistema. Show de bola. E aqui, galera, o que acontece? Ele fala que você pode eliminar essa classe de rotas de vez e deixar todas as rotas separadas e destinadas a cada tabela do seu banco, certo? Cada URL que você vai necessitar, né? Então, o que acontece? Se você quiser eliminar de vez esse start.routes, é só você adicionar o caminho dentro do seu Adonis src.json e definir o caminho das rotas que você quiser. Então aqui eu posso definir aquele caminho para minha URL de usuários, certo? Lá dentro do nosso arquivo de configuração do Adonis. Então aqui ele está falando que esses são os dois caminhos que eles vão carregar, né? Toda vez que eu iniciar a nossa API REST. E aqui eu posso falar que é para ele carregar do ponto barra isso aqui. Então, teoricamente, eu nem precisaria mais dessa classe de rotas se eu colocasse todos os arquivos aqui, certo? Por isso que ele já acusou o erro aqui, porque ele falou que havia redundância, né? Porque estávamos iniciando essas rotas de usuário lá dentro do nosso routes.ts e também iniciando ela aqui na frente. Então, quando removemos aqui, ficou só um e o Adonis reconheceu legal que tá show dessa maneira. E se batermos aqui, ele funciona também, certo? Só que isso aqui, galera, eu não indico para vocês, porque vocês devem pensar que na hora de debugar o seu código, se você definir todas as rotas aqui e algum outro desenvolvedor for pegar seu código, talvez não entenda muito bem, porque isso não fica tão centralizado quanto deveria. Então, dessa maneira aqui, só importando tudo dentro do arquivo routes.ts, fica mais centralizado. E outros desenvolvedores que vão dar manutenção no seu código, eles vão saber onde procurar essa classe de rotas. E só de olhar aqui, eles vão saber que você tem rotas que estão separadas dessa classe aqui. Show de bola? Então vamos mais. Aqui ele está falando os comandos, né, de listagem de rotas. Então, se você executar esse comando aqui, ele vai trazer todas as rotas que estão definidas dentro da sua API, certo? Eu posso abrir aqui mais um e rodar o comando node.js list routes. E aqui ele traz para a gente em formato de tabela todas as rotas que a gente tem. Então a gente tem uma barra limpa, né? Barra login e barra users. Show? E aqui quais que são os verbos, né, de requisição aqui, que é o read e o get, né? Aqui o read e get e aqui post. Perfeito, perfeito. E ainda mais, ele fala que você pode trazer todas as rotas configuradas dentro da sua API REST no formato de JSON, caso você prefira, né? Então, você pode executar esse comando exatamente assim, que ele vai trazer essa mesma lista, só que além de formatar ela em tabela, ele te traz um JSON com todas as rotas, todos os métodos que você tem aí de roteamento dentro da sua API REST. Show de bola? Então é isso, vamos mais. E aqui ele fala que você tem os métodos HTTP, né? E você trabalha com esses métodos HTTP como verbos. Então,
cada verbo desse aqui dentro das requisições HTTP indicam uma possível ação. Post, né, é o ato de você imputar dados dentro do seu banco de dados. Então, tudo aquilo que você vai executar uma ação, você vai fazer através do método post, uma ação de adicionar valores e outras coisas também. Você tem o verbo do tipo put, que é quando você quer alterar toda a linha de uma tabela, né? Isso é referente ao update. Você tem o path, que quando você faz esse tipo de requisição que você está dizendo que você quer alterar uma linha da sua tabela, mas você não vai alterar toda essa linha, então ele é um tipo de requisição mais sutil do que o put, ele não utiliza tanto recurso, e muita gente não sabe a diferença do put com o path. Quando você usa o put para alteração de somente alguns valores dentro de uma linha na sua tabela, você está utilizando mais recurso que você precisa. Então, é o mesmo que você comprar um ônibus para trabalhar de Uber. Talvez você não precise de tanto recurso para fazer uma alteração simples, que é alterar somente uma coluna dentro da sua tabela. Então, o melhor seria usar o path. Temos aqui o delete, né, que faz totalmente intuitivo ao seu nome. Ele vai excluir dados do seu banco, ou talvez excluir de forma temporária, só preencher num delete at, mas essa é a função do delete. E aqui você pode definir esses verbos sem ser no route.delete, mas no route.route e definir os verbos dentro como terceiro parâmetro aqui para sua requisição. Então você declara route.route e fala que esses métodos podem ser do tipo options e do tipo read, certo? Aqui fala um pouco mais sobre esses verbos, que pode ser route.n também, né? E essas rotas declaradas como n, elas não importa qual que é o tipo de verbo que você passe, ela sempre vai bater no mesmo método. Então, vamos entender como que funciona uma rota do tipo n. Então, vamos criar aqui. Esse aqui é um n. E aqui não vai importar. Tudo que eu passar vou passar aqui reload. Tudo que eu passar na frente desse reload aqui não importa, e não importa o tipo de requisição. Ele sempre vai imprimir reload word, independente se é get, se é put, ou seja lá o que for. Deixa eu ver esse reload aqui. Eu vou fazer isso dentro do... Aqui. Vou fazer uma nova requisição. Deixa aqui o reload. E aqui eu vou usar o nosso URL. Eu digitei o URL e apertei Ctrl espaço, né, para ele pegar a minha variável de ambiente que eu defini aqui dentro no environment, certo? Essa aqui. E eu vou dar um /reload. Então aqui ele me trouxe o hello world. Eu posso mudar o verbo, independente do verbo que eu pôr aqui, ele sempre vai me trazer o reload word. Menos no read, porque o read ele não traz resposta no seu corpo, ele só executa uma pré-ação para poder fazer uma verificação. Então ele não necessariamente precisa de resposta. Esse método aqui, esse verbo read, ele é muito eficiente quando você só quer fazer uma verificação no seu banco de dados antes de continuar com a requisição. Então, se você está fazendo o cadastro de um usuário e você precisa brevemente, né, fazer uma verificação se o e-mail daquele usuário existe dentro do nosso banco de dados. Então, o read, ele é o melhor método, o mais clean possível, que você vai poder fazer só essa verificação. Você só precisa de um status de retorno. Então, se ele der 200, pode-se dizer que o usuário pode continuar fazendo o cadastro, e você pode colocar ele para quebrar, né,
quando você fazer essa verificação no seu banco de dados, mas você não necessariamente precisa de um corpo de resposta. E esse método é muito legal e muita gente não conhece como ele serve, para que ele funciona, né? Então aqui a gente pode passar outros métodos que retornam corpo de respostas, que ele vai me trazer só o Hello World, e o N é para isso. Então se você quer fazer uma função que independente do que o usuário passar, ela vai imprimir o mesmo método, você pode estar fazendo dessa maneira, certo? Aqui temos os parâmetros de rotas, né? Então, o que você definir aqui na frente é necessariamente o que você vai pegar dentro do parâmetro, certo? E vamos dar um exemplo. Então, após 2 pontos aqui, ele vai imprimir um parâmetro para a gente. Então, vamos copiar aqui para entender como que funciona esses parâmetros de rotas. Vamos dentro da nossa classe de usuários mesmo e vamos fazer o seguinte. Esse route.get e ele vai imprimir um parâmetro para mim, certo? Esperar atualizar. Show de bola. Se eu bater aqui nessa rota somente com users e não passar um parâmetro, ele vai trazer um erro, que essa rota não existe, certo? Route not found. Por quê? Porque a única rota que eu defini, quando eu passo com 2 pontos aqui, obrigatoriamente ele espera por um parâmetro. Então, se eu passar um barra aqui, qualquer coisa que eu definir aqui vai ser o valor atribuído para aquele ID nosso. Então, eu posso definir aqui 1, 2, 3, 4. Show de bola. Que ele vai falar aqui que você está visualizando esse post com o ID de 1, 2, 3, 4, que foi o que nós passamos, né, por parâmetro aqui dentro da nossa requisição. Show de bola. Show de bola. E aqui ele fala que você pode definir esse parâmetro como opcional. Então, se você definir o parâmetro, você quer que lista, né, os usuários com esse parâmetro que você definiu. E se você não definir parâmetro nenhum, você quer que lista todo mundo. Então, isso aqui é muito eficiente quando você quer trazer um usuário por ID. Se no caso o usuário passar na frente de uma barra, né, barra.id do usuário, ele traz somente um usuário. Se você não passa nada, ele traz todos, certo? Isso aqui é muito interessante de se fazer. Então vamos aqui usar um exemplo de como que ele funciona. E aqui é só a gente passar o ponto de interrogação na frente. Então agora, pessoal, vocês vão ver que se eu fazer aquela requisição minha, deixar só usuários, no caso ele ia me trazer todos os usuários. Agora se eu passo um ID, ele vai me trazer somente o usuário com aquele ID. E isso é muito bacana, galera, muito bacana mesmo dentro do esquema de roteamento. Posteriormente vamos aplicar isso na prática, já buscando do nosso banco de dados. Mas aqui eu só quero que vocês entendam como funciona cada funcionalidade dessa dentro do nosso arquivo de routes, tá? E aqui ele está falando que você pode passar essa rota com um atributo coringa. Então, não importa o que você passar aqui na frente, ele vai pegar e vai te trazer tudo que você passar. Então aqui ele está falando que ele trouxe um tipo de requisição, introdução, então tudo que você passar na frente do barra ali, ele pode trazer para você de forma cumulativa. Então vamos testar isso aqui também, para ver como que funciona, certo? Aqui vamos definir ele como coringa. Vamos ver o que isso aqui nos retorna. Ele vai imprimir no console. Então tá, ele não trouxe resposta, mas ele imprimiu no console aqui. E o ID que eu passei foi 1, 2, 3. E aqui vamos definir mais um atributo, que é o nome do usuário. Vou colocar meu nome aqui. Enviar, beleza, não trouxe resposta.
mas aqui dentro ele já trouxe que tem dois parâmetros, né, na frente dessa URL, que é o ID e o nome do usuário. Isso aqui pode ser muito eficiente para vocês, caso vocês precisem de atributos de filtros dentro da própria rota. Isso aqui pode ser algo interessante de se fazer, porque você pode usar cada atributo que você passa na frente do barra para poder fazer pesquisas dentro do seu banco. Então, isso aqui também é muito legal. Show! Aqui ele fala que você pode trazer um parâmetro obrigatório com os dois pontos e um parâmetro coringa. Show? Então aqui vamos testar isso aqui também, para vocês entenderem como que funciona. Espera aí, coloquei no lugar errado. Substituir isso aqui para users, substituir essa categoria para ID e na frente definir como coringa. Só para vocês entenderem mesmo como que funciona esse tipo de requisição aqui. Show! Ele vai ter imprimido lá no nosso console que o param ID, né? É o ID que foi definido como obrigatório é esse, 12233, e o outro parâmetro coringa pode ser qualquer coisa. Show? Show de bola, show de bola. Então esse parâmetro ID, como ele é obrigatório, se eu passar só users aqui, provavelmente ele vai falar que essa rota não foi encontrada exatamente. Perfeito, galera. Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer dentro destes parâmetros é criar um regex para ele, para não aceitar que o usuário passe qualquer coisa através daquele parâmetro e seja algo totalmente fora de sentido para fazer a nossa requisição. Então eu posso definir na frente da rota um where falando que aquele parâmetro só pode se for assim. Se eu não me engano, esse aqui é definido só para os parâmetros receberem somente números. Então o que que acontece? Se eu tentar fazer essa requisição aqui com ABC, ele vai falar para mim que essa rota não foi encontrada. Por quê? Porque o nosso regex validou que na frente dessa rota, o parâmetro que ela recebe é um parâmetro numérico. Eu não posso passar letras para este parâmetro. Então aqui, se eu passar 1, 2, 3, 4, ele vai falar que a rota existe e não vai me trazer respostas, mas ele vai me imprimir o parâmetro que foi passado, certo? Exatamente por conta desse regex aplicado na rota, falando que o ID só pode receber esse tipo de parâmetro aqui. Isso também é bastante legal, galera. Aqui faz a mesma coisa, só que com uma nomenclatura de parâmetro diferente, no caso é o slug. Show. E outra coisa que ele fala aqui ele está falando simplesmente o que eu expliquei para vocês. E o que ele fala aqui é que você pode especificar que o ID de todas as rotas dentro da sua aplicação, ou somente dentro daquela classe, vão receber parâmetros numéricos. Então, se todo o ID for numérico, você pode definir isso de maneira global. E todas as outras rotas que tiverem este parâmetro ID deve obrigatoriamente receber ID com parâmetros numéricos. Show? Então, se eu definir isso lá na nossa classe de rotas, pode ser aqui dentro. Ó. Tudo que for ID na minha aplicação, posso até tirar daqui. Tem que ser numérico. Tudo que for declarado como um parâmetro e tiver um nome ID, tem que ser numérico. Entendeu? Então, se eu passar ABC aqui, não deveria funcionar. E não funciona. Se eu passar 1, 2, 3, ele vai funcionar. Essa rota reload nossa, ele está batendo e funcionando. Porém, vamos testar isso para ver se o que eu estou falando é verídico. Vamos passar um barra 2 pontos ID aqui como parâmetro. E aqui ele vai falar que não existe. Show de bola. Mas se passarmos o ABC aqui, ele vai falar que não existe também.
E se passarmos 1, 2, 3, ele vai imprimir o nosso Hello World. Perfeito. Perfeito. Show de bola. E outra coisa bem interessante dentro do esquema de roteamento. Sempre que você indica, por mais que você faça o regex indicando que aquele parâmetro seu é numérico, sempre quando você faz uma requisição e você pega pelo parameters ponto o nome que você definiu para o seu parâmetro, ele vai pegar isso como uma string. Por quê? Porque no esquema de rotas não tem como você definir que aquele parâmetro se trata de um parâmetro numérico. Porém, você pode adicionar dentro do where que todos os IDs que serão retornados quando você quiser fazer uma ação com aquele ID são numéricos, são números. Então você pode fazer basicamente isso aqui dentro do where lá na nossa aplicação. E vamos testar primeiro isso que eu estou falando, essa teoria. Então aqui eu vou fazer aqui dentro mesmo, eu vou pegar params, show? E aqui eu vou fazer um console log, vou escrever CLO e dar Ctrl barra e ele vai já vai fazer o console log. Isso por conta de snippets que eu configurei para JavaScript, certo? Depois eu vou passar a extensão para vocês aí no link do vídeo. Então aqui eu posso pegar params.id e antes desse params.id eu quero saber qual que é o tipo dele. Show? Quando eu fazer a requisição, através do typeof, ele fala para mim que params.id é do tipo string, certo? Porque todas as rotas, por default, ela só pode receber valores passados como string. Porém, eu posso fazer isso aqui, ó, galera. Show? Aqui é o regex que ele vai executar, então ele sempre vai verificar se é um número. E o cast vai estar fazendo a conversão desse parâmetro para um parâmetro numérico. Então, eu vou atualizar aqui. Vou fazer a requisição novamente. E agora você vai ver que dentro da nossa rota, o parâmetro que ela recebe é do tipo numérico, porque já fez essa conversão aqui. E isso é muito bacana também. E é uma mão na roda para você centralizar o código mais ainda e não precisar converter em cada requisição que você faz esse parâmetro para um número. Você pode fazer isso aqui e ele já vai servir para toda a sua aplicação, para todas as suas rotas que tem o parâmetro definido como ID, certo? Isso é muito bacana. Aqui tem algumas partes dessa documentação que são referentes a integrações com front-end dentro do próprio Adonis.js no modelo MVC. Porém, como a gente está construindo uma API REST, muitas das coisas que estão setadas aqui dentro não vão servir para a gente. Por isso que eu vou pular isso, né, para poupar o nosso vídeo, para deixar ele mais enxuto e centralizado na construção de uma API REST somente, sem estar implementado juntamente com o front-end, certo? Então aqui ele passa um apelido para a rota e também serve para o front-end. Show de bola. Vamos pular diretamente para a parte que interessa para a gente, para a nossa API. Show! Route Groups. Isso aqui é muito bacana para a gente fazer, porque Route Groups, esse aqui é para a parte de renderização, viu, galera? Isso aqui também é para renderizar arquivos HTML, no caso de front, certo? Nós não vamos usar também, porém o Route Group a gente vai. Então vamos implementar esses grupos de rota. Então route.group e abre um arrow function. Show de bola.
Então, dentro aqui, vamos definir esse route.group. Então, route.group, certo? A gente vai abrir um arrow function aqui. E aqui dentro desse grupo, a gente pode falar que aqui é um grupo de rotas públicas, um grupo de rotas privadas. A gente pode definir isso para ficar melhor lá dentro do nosso routes.start. Show de bola, vamos definir aqui, bem aqui no início, vamos definir um grupo de rotas públicas. Então, tudo que tiver aqui dentro, ele está disponível para qualquer usuário, mesmo que este usuário não esteja autenticado, certo? Então, aqui, as duas coisas, já temos duas rotas que devem ser públicas, certo? Esse Relo Word é uma rota pública. Esse login também é uma rota que tem que ser pública, porque você necessita de fazer o login para receber a autenticação, certo? Então, aqui ele já definiu um grupo. Se a gente fazer a requisição, vocês vão ver que nada mudou, certo? Aqui nada mudou, perfeito. Mas a gente definiu aqui essas rotas dentro de um grupo. Quando você define rotas dentro de um grupo, tudo que você aplicar para o grupo vai servir de dependência para as rotas filhas, né? Para tudo que está dentro desse grupo vai pegar tudo que eu aplicar aqui para dentro do grupo, certo? Qualquer midger ou outra coisa. Então aqui temos prefixos. Então o que acontece? Aqui ele está dando dois exemplos. Aqui ele vai passar que todas as rotas que estiverem aqui dentro vai ter que anteceder um /API. E aqui ele está dando um exemplo que aqui ele pode colocar que todas as rotas aqui dentro tem um grupo dentro de outro grupo. Então tem grupos de rota que passam com V1 e fora desse grupo ele vai definir que todas as rotas passadas aqui dentro vai ter que anteceder o /API. Então vamos testar isso. Vamos colocar que esse grupo aqui tem um prefixo de /API, certo? E agora, quando a gente for fazer a nossa requisição, vocês vão ver que ela não funciona mais. Por quê? Porque a gente definiu que o prefixo de todas as rotas públicas devem anteceder um /API. E agora já funciona, certo? Posso deixar aqui até /V1, certo? E fazer essa requisição aqui, indicando que essas rotas são referentes à versão 1 dessa API REST. Show? Show de bola! E aqui podemos fazer um midger para as rotas autenticadas. Então, podemos fazer algumas coisas aqui e definir que isso aqui é somente para o usuário que está autenticado. Então, vamos usar isso aqui de exemplo para poder pegar os usuários que estão autenticados. Então, aqui, vou fazer esse aqui, eu posso fazer lá dentro da nossa classe de usuários. Quer dizer, lá dentro da nossa classe de roteamento para usuários. E aqui eu posso trazer que eu só quero que ele liste os usuários. Não vou passar nenhum parâmetro aqui. Certo, apaguei. E aqui eu vou retornar. Não, vou fazer um user const user é igual user.all e vou retornar user. Show. E aqui ele está falando que o único usuário que pode listar esses usuários são os usuários autenticados. Vamos ver o que. Ah, tá. Ele não achou esse midger de autenticação. Então, vamos aprender
como que a gente faz para adicionar esse middleware de autenticação, certo? Então vamos abrir aqui na documentação. Vou deixar o link para vocês aí na descrição, tá? Eu só adicionei o link aqui para ficar mais rápido a nossa apresentação. E aqui ele está explicando como que a gente pode aplicar um middleware de autenticação. Então isso aqui que vai validar que tudo que tiver dentro do nosso grupo de rotas esteja autenticado. Então, dentro do nosso componente start/kernel.ts, a gente pode aplicar esse middleware. Então aqui start, diretório start, kernel.ts, e vamos aplicar o middleware de autenticação. Então aqui eu já posso fazer isso. E pronto, galera. Simples, né? Muito, muito, muito simples. E agora a gente pode bater nessa rota de usuários. Não vai estar com prefixo. Ele não tem parâmetro. E aqui ele vai me trazer o acesso negado. Por quê? Porque essa rota ela é direcionada somente para usuários que estão autenticados no sistema. Então, se eu fazer a autenticação aqui, peraí, porque eu defini um V1, né, gente? Vamos esquecendo aqui. Agora, se eu pegar esse token e a gente pode definir isso aqui também dentro das nossas variáveis de ambiente. Então, duas coisas que a gente pode definir aqui já na nossa variável de ambiente. Aqui é um JSON, vou ter que passar um vírgula aqui e definir outro parâmetro, que é o version. Primeiramente, é a versão que o nosso sistema está. Então é o /v1, certo? E outra coisa, eu posso definir o token aqui dentro. Então, token user, eu posso definir que aquele token que eu acabei de fazer a autenticação é esse aqui para ficar armazenado e eu não precisar passar esse token para cada requisição, certo? Então aqui eu já posso fazer um done. E agora eu posso pegar essa rota de usuários e me autenticar nela. Então eu vou usar aqui o beer token, show de bola, que é o modo de autenticação por token, e vou passar token e dar um contraespaço aqui para ele pegar aquele token user meu. E agora ele vai me trazer a lista de todos os usuários. Os demais itens que estão aqui dentro da nossa documentação de roteamento, eles são referentes ao front-end. E por isso, agora já vamos passar para o módulo de controladores. Então, galera, já aqui na documentação de controladores, vamos entender o que são controladores, né, e para que eles servem. Já lendo a documentação aqui, a gente já vê que o principal intuito do controlador é remover a lógica dos manipuladores de dentro das rotas. Ou seja, imagine que a cada usuário ele tem seus métodos CRUD. Então ele faz uma inserção, ele faz alteração, ele te devolve uma lista de usuários, traz usuários por específico, entre outros. O que acontece? Se você fosse adicionar essa lógica, né, dos manipuladores tudo dentro das rotas, essa classe de roteamento ia virar uma bagunça, algo muito, muito extenso. E ia ser difícil de dar manutenção no seu código dentro da API. Então, o que esses controladores fazem? Eles removem essa lógica dos manipuladores de dentro da sua classe de rotas e ele joga para um arquivo mais centralizado, onde você vai estar executando os métodos, né, de CRUD dentro desses controladores, e também você pode estar executando outros métodos que não incluem CRUD, como fizemos com o caso da autenticação, certo? Então, voltando aqui para a documentação, ele fala que você pode estar
fazendo, né, essa classe de controladores, e você vai estar importando elas através de um string, indicando qual que é o nome do seu controlador e qual que é o método que você quer executar. Então aqui é uma requisição do tipo get, o controlador é o post controller, e ele quer executar o método index, que geralmente é o método que vai fazer a listagem de todas as postagens, certo? Aqui ele fala que da mesma forma que o routing, essa classe de controladores, esses controladores, eles não são limitados somente a um diretório. Porque, por padrão, os controladores ficam dentro do diretório app controllers http, certo? Mas você pode definir outro caminho para esse controlador seu. E quando você define outro caminho, você pode deixar, né, esse outro caminho como o seu padrão, se caso você queira renomear um diretório ou coisa assim. E o que acontece? Quando você muda o caminho para você deixar esse caminho como padrão, você vai entrar dentro de adonis src.json e vai mudar o caminho padrão dentro de http controllers. Aqui ele está falando que quando você executa o comando node.ace make controller para criar esse controlador, por default ele vai criar um diretório chamado controllers e um diretório http e vai jogar essa classe de controlador seu dentro desse diretório, a não ser que você mude aqui, né? Tudo bem? Aqui temos o route namespace, que é exatamente quando você tem rotas e você define que tem um cart controller, mas você definiu ele em outro diretório. Então o que você vai fazer? Você vai passar o caminho completo desse outro diretório seu dentro de um método chamado .namespace. Então você passa o caminho desse outro diretório que você criou para sua classe de controladores, e ele vai buscar esse controlador aqui no diretório que você indicou e não no diretório padrão. Tudo bem? E aqui vamos criar o nosso controlador para usuários. Não é o nosso primeiro controlador, porque criamos um controller para login, mas agora vamos iniciar criando um controlador para o usuário. Então vamos executar o comando node.ace make controller user, e a gente pode passar flags para fazer a criação desse controlador. Então, se passarmos a abreviação "-r", ele vai criar todos os recursos que normalmente um controlador tem. É um index, um store, um update, delete, certo? E um "-z", se caso você quiser que esse controlador seu seja criado exatamente conforme você definiu o nome dele, porque às vezes o próprio Adonis ele tem uma refatoração no nome para ficar no padrão do Adonis. Mas se você quiser exatamente o nome que você definiu nesse controlador, você passa um "-e", certo? Aqui eu vou explorar os recursos do Adonis, vou passar só um "-r" para trazer todos os recursos, e não vou passar um "-e", que eu quero que o Adonis faça da forma que ele achar que deve ser feito, certo? Show de bola. Ele criou aqui o meu users controller. Você viu que eu passei só user, ele já adicionou um controller na frente para especificar o nome desse arquivo e deixou meu user no plural. Então, se eu quisesse que esse nome de diretório, esse nome de arquivo ficasse user sem adicionar controlador, não é nada, exatamente como eu defini, eu ia passar uma flag "-e", certo? E aqui temos todos os nossos métodos, né, para poder fazer as requisições. Então, esse aqui geralmente é os métodos que necessitamos para fazer um CRUD. Show? Então aqui, bora falar um pouquinho sobre o Route Reference, que é a referência de rota. O que acontece? O padrão do Adonis para encontrar os controladores e os métodos é passar uma simples string
e isso já basta e faz tudo para nós. Porém, se você não quer usar isso, você pode definir dessa forma aqui, que é a forma manual. Então aqui ele está mostrando como que seria essa rota se a gente decidisse não utilizar o recurso de string aqui do próprio Adonis. Então ela ficaria dessa forma. E se você quisesse fazer um lazy loading, que também funciona com essa string, você teria que fazer dessa forma aqui. Porém, a gente não tem nada a perder, vamos explorar, né, os recursos do Adonis, certo? Então, vamos lá. E aqui temos as rotas que vamos entender agora como cada uma funciona. Então, como eu disse para vocês, as rotas que foram criadas, aqueles métodos que foram criados dentro do nosso controlador, eles são métodos para que a gente possa fazer as operações de CRUD, certo? Então, como que funciona esse CRUD? Aqui ele vai retornar o primeiro CRUD, ele vai retornar uma lista com todos os posts, né? Ele pode retornar uma lista, uma interface, né? Uma tela para criar um novo post. E aqui eu vou estar explicando para vocês como que funciona lá dentro do controlador, que é mais fácil para mim, tá bom? Então aqui o que acontece? Esse index aqui, ele costuma retornar todos os usuários. Então eu vou adicionar aqui um return. Então eu vou colocar aqui all users, certo? Esse create aqui é quando trabalhamos com MVC dentro do Adonis. Então quando a gente adiciona a nossa classe de visualização aqui, quer dizer, adiciona a visualização junto com a API REST, adicionamos essa rota create para trazer um formulário para que o usuário possa inserir dados, né? E está fazendo o cadastro deste usuário. Essa rota não é necessária para a gente, pois estamos criando uma API REST. Da mesma forma, edit e update. Edit vai trazer um formulário para o usuário estar fazendo a edição. E o update é o que executa essa ação, assim como o create e o store. Create traz o formulário para o usuário fazer a criação, né, de uma conta. E o store vai ser o que realmente vai imputar os dados lá no nosso banco. Então aqui não precisamos do edit também. E agora sim, temos todas as rotas necessárias para um CRUD completo de usuários. Então isso aqui posteriormente vai trazer todos os usuários. Isso aqui não é nenhuma função, eu só estou retornando uma string básica para você entender o que esse método faz, certo? O store, ele vai criar um usuário, então posso deixar create user. O show, ele vai trazer um usuário pelo ID, get user by ID. O update, ele vai alterar dados do usuário, então change user. Destroy, ele vai deletar o usuário ou só preencher um campo de delete at. Delete user. Show de bola. Então isso aqui é a forma que o Adonis, é a forma padrão do Adonis fazer a realização de CRUDs. Todos com os métodos com nomenclaturas idênticas ao que o Adonis reconhece de maneira automática, tá bom? Você vai ver como que ele faz esse reconhecimento mais aqui embaixo. Então aqui a gente vai explorar o route.resource. Então vamos explicar o que o route.resource, o que esses recursos trazem de benefícios para nós. Então aqui eu posso deixar esse get users aqui para retornar todos os usuários, certo? E aqui eu teria que criar uma de post, né, para criar um usuário, e ele vai me retornar exatamente assim. Vamos pegar já do nosso controlador. Então se eu definir aqui mais um parâmetro,
e falar que ele vai pegar de users controller ponto store, que é para criar um novo usuário, certo? Aqui eu vou definir mais duas rotas para fazer o CRUD completo. Esse aqui pode ser um show. Esse aqui é um get. Esse aqui é um put. E esse aqui é um delete. Deixa eu só abrir o nosso Insomnia aqui. Para poder estar fazendo esses testes. Tá. Enquanto abre, deixa eu definir aqui esse get users pode ser com barra id, que ele vai pegar o usuário, então ele vai pegar pelo método show, né? O de alteração ele vai pegar pelo método update show. E ele precisa de um ID também para identificar qual usuário ele está pegando, e o de cima ele precisa alterando, e o de cima ele precisa de um ID também para saber qual usuário ele está pegando. E aqui, da mesma forma, ele também vai necessitar de um ID para saber qual usuário ele está deletando, certo? Aqui o método é destroy. Aqui vocês podem ver que por padrão ele já vai buscar que esse users controller tá nesse arquivo aqui. E o que acontece? Aqui tivemos que definir para cada método o seu devido verbo e aonde ele ia buscar o seu manipulador, certo? Então aqui eu posso iniciar meu serviço node.ace serve --watch. Show de bola, ele iniciou o nosso serviço aqui. E agora eu posso definir aqui, no mesmo nome que a gente deu dentro dos nossos controllers, para ficar intuitivo a gente pode definir para as requisições também. Posso duplicar aqui essa requisição, duplicate, essa aqui eu posso renomear ela para show. Eu posso criar aqui mais duas rotas, new request. Eu vou ter um update, certo? Ele é do tipo put. Eu posso criar aqui uma nova requisição, que seria o meu store. Ele é do tipo post. E eu posso criar aqui new request, um destroy, que é do tipo delete. E aqui, quando eu certamente bater nesse users, ele vai me falar que eu não estou autorizado, certo? Aquele token provavelmente já foi perdido, porque eu defini um tempo para ele expirar, né? Então certamente esse token expirou. Vamos trabalhar com um novo token aqui. Então vamos lá. A gente pode ordenar um método aqui para ficar primeiro um index, um show, um store, update e destroy. Show? Aqui quando eu trazer um index, ele me retorna todos os usuários. E já é uma query simples, mas para deixar mais intuitivo ainda, eu quero que todo mundo seja pego de lá. Então esse aqui vai ser user e ele vai pegar do meu user controller de dentro do método index. Show? Tá atualizando. Show. Ele me traz todos os usuários. Se eu passar um barra
ID 1. Isso aqui é só teoricamente, viu, galera? Eu não vou implementar as carries nessa aula, porque senão fica muito extensa. Então eu vou explicar só como que funciona cada método dentro do controlador. E em uma próxima aula, na próxima aula, eu explico como que funciona as carries, tá bom? As carries de consulta no banco. Aqui o show, ele vai me trazer somente um usuário, get user by ID, show de bola. O store, a gente pode passar aqui nosso local, né, nosso URL local, barra users. E como ele é um post, ele já vai entender que a nossa rota é para fazer a criação deste usuário. Ah, perdão, gente, é porque eu não passei aqui dentro do BR Token, nosso token de autenticação que necessita ir junto com todas as rotas que necessitam de autenticação, tá bom? Então, da mesma forma para o update, posso até copiar aqui para agilizar o processo para a gente. Do update eu preciso passar um ID também, BR Token. Um token aqui, eu posso escrever token Ctrl barra que ele aparece para mim. Show de bola. E do mesmo jeito o destroy. BR Token. E ele vai delete user, change user, create user, get user by ID e all user. Show de bola. Então aqui eu especifiquei o controlador e a rota para cada método nosso dentro da nossa classe de roteamento aqui. Show de bola. Opa, estava no lugar errado. Aqui, gente. Tudo bem? Então, o que acontece? Para explorar mais do Adonis, ele reconhece esses métodos por default. Então, ele já sabe que index é de retornar todos os usuários, ele sabe que store é de criar usuário, que show é de apresentar um usuário pelo ID, o update é de alterar e destroy é para deletar. Então, o que acontece? Se você tem esses métodos que são configurados por padrão no Adonis, você pode remover toda essa lógica aqui, deixar só o user controller e passar um resource aqui, que isso aqui vai dar certo da mesma forma que fizemos, que gastou muito mais linhas de código. Então, a gente pode testar aqui de novo, que ele vai trazer a mesma coisa em todas as rotas para a gente. Por quê? Porque, por padrão, o Adonis ele já reconhece quais que são os métodos, né? Com os métodos e os parâmetros que você passa, com os verbos HTTP e o parâmetro que você passa, ele já identifica qual que é o método que ele precisa para executar, entendeu? E isso é uma mão na roda do Adonis. Então, o resource ele faz exatamente isso. É todos os métodos que a gente tem dentro do controlador, a gente pode passar só com resource, que ele vai identificar pelo nome padrão desse método, qual método aquela requisição se trata. Tudo bem? Aqui é uma parte de nomenclaturas, né, para indicar os métodos, que ele serve também melhor para quando você está implementando o MVC no Adonis. Então, não vamos nos preocupar com isso agora. E isso aqui já é interessante para a gente. Por quê? Para você economizar recursos dentro desse resource, você pode falar para ele que ele faz todos os métodos que identificamos aqui, que a gente setou aqui, menos um. Então, para economizar recursos, se esse método nosso fizesse todos, se essa rota nossa executasse todos esses métodos que estão aqui dentro, menos o destroy, a gente poderia passar aqui. Isso aqui faz tudo do usuário, tudo que está dentro do controlador de usuário, except show. E isso aqui recebe um array. Então, quais métodos que eu não quero que esse resource aqui pegue? Eu não quero que ele pegue o método destroy. Show de bola.
E agora, quando eu bater no destroy, ele não vai reconhecer isso como uma rota. Por quê? Porque isso não existe. Eu falei que aquela rota que a gente definiu, ela faz tudo exceto isso aqui. E isso é bem legal. E a gente tem o oposto disso também. Então, se a gente tem várias rotas e a gente quer definir que aquela rota de recurso que a gente definiu, route.resource, eu quero que ele pegue somente uma rota em específica, além de exceto. Então, eu posso fazer o only, né? Então, vamos lá. Only. E eu quero pegar só a rota get e eu quero pegar só a rota show. Ah, não é get, é index. Show de bola. Show de bola. E aqui a gente pode bater em qualquer outra rota que esse route.resource nosso, ele só está criado para bater no show e no index. Show de bola, galera. Muito bom, né? Então, podemos ir além. Podemos definir um API only. O que acontece? Esse API only, ele diz pra gente que eu só quero métodos que sejam referentes a uma API REST. Então, o que acontece? Lembra que eu mostrei para vocês por que tínhamos um método aqui de create, né? de create, e outro método de edit, que era o que trazia templates para a gente quando trabalhamos com add-ons no modelo MVC. E o que acontece? Como estamos construindo uma API REST, não necessitamos daquelas duas rotas. Então, a gente pode passar só um API only aqui, que ele não vai identificar a rota create e nem a edit, economizando recursos, né? E especificando que as rotas que estão dentro desse route.resource são somente destinadas a uma API. E isso é incrível também no Adonis. E outra coisa que a gente pode fazer é definir a autenticação para rotas separadas dentro do resource. Então, podemos fazer o seguinte aqui. Podemos definir que esse group ele recebe um prefixo v1 e a gente pode definir aqui o que? A gente pode definir middlewares dentro da própria rota de recurso. Então, aqui eu estou falando o que? Quando eu passo essa estrelinha aqui, eu estou falando que isso aqui é um recurso coringa. Então, qualquer método que ele fazer a requisição, eu quero que só seja se o usuário tiver autenticado, certo? Então, se eu venho aqui e removo, isso aqui é a mesma coisa do middleware que a gente passou dentro do group, certo? Então, ele não vai pegar se caso o usuário não tiver autenticado, certo? Ah, ele tá. Primeiramente eu tenho que passar o V1. E agora eu posso passar o token. Ele vai pegar, né? Vai indicar que ia trazer todos os usuários. Se a gente tirar o token, ele vai pedir autorização, né? Certo? Então você precisa de estar logado para poder retornar todos os usuários. Isso é muito bacana e funciona para qualquer rota. Aqui, além de passar o V1, vocês lembram que eu defini aqui dentro das nossas variáveis de ambiente o version. Então, além de passar o V1, eu posso muito bem vir aqui, escrever ver, Ctrl espaço e pegar a versão. Tudo bem? Aí, se caso um dia vocês mudarem a versão da API de vocês, vocês podem mudar somente aqui nas suas variáveis, que ele vai mudar em todas as requisições subsequentes. E isso é muito bacana. Então, posso copiar aqui e definir o version para todas as outras rotas. Eu defini esse prefixo.
certo? E vamos mais. Eu posso colocar que algumas dessas rotas necessitam de autenticação e outras não necessitam. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar que... Vamos definir aqui, certo? Então, eu vou passar que a rota Store necessita de autenticação? Não. Vamos colocar aqui que o usuário ele tem o poder de fazer o cadastro para poder realizar esse login. Então, Store necessita de autenticação? Não necessita. Eu não preciso de autenticação para fazer o cadastro de um usuário. A não ser que este cadastro seja feito por um administrador. Mas aí vai de cada sistema. Então, o que necessita de autenticação para a gente? A gente necessita de autenticação de uma rota index. Perfeito. Ele precisa de autenticação. Ele precisa de autenticação para ver o seu perfil, bater um show de um usuário. Perfeito. E ele precisa de autenticação para fazer um update de usuário. Certo? Então, isso aqui ele me deu que eu preciso de autenticação para todas essas rotas aqui, exceto para a rota Store. Então, aqui, quando eu fazer as requisições de Destroy, ele vai necessitar de autenticação. Então, se eu tirar aqui, ele fala que eu preciso de autenticação. Se eu tirar daqui de cima, ele vai falar para mim que eu também necessito de autenticação. Porém, quando eu for fazer o cadastro de um usuário, eu posso fazer esse cadastro sem autenticação. Por quê? Porque eu preciso cadastrar um usuário antes de fazer o login. Então, essa rota vai ser a exceção dentre as outras. Tudo bem? Show! Aqui ele explica mais um pouco sobre como que funciona a definição de rotas, mas voltada para o front-end, definido dentro do Adonis.js. Não precisamos de explorar muito isso aqui. E aqui, para finalizar essa documentação de rotas, ele está falando para a gente sobre reutilização de controladores. Isso aqui especifica que alguns desenvolvedores criam métodos dentro de controladores e instanciam esses métodos dentro de outros controladores, visando a reutilização desses métodos. Porém, isso é totalmente não aconselhável, tanto pelo pessoal do Adonis quanto por mim. Então, o que vocês fazem quando você tem um método que você reutiliza ele em vários controladores? Você cria um serviço separado, pode ser um diretório helpers, um diretório services, com esses métodos que você vai estar fazendo a reutilização. Então aqui ele fala que os controladores são totalmente direcionados para requisição HTTP e se você precisar reutilizar alguma lógica, faça isso fora do controlador. E aqui terminamos todas a nossa lógica de como funciona os controladores, como funciona essa parte de roteamento. Vamos criar uma nova branch. E esse nome dessa branch vai ser feature / create routing and controllers users. Show? Com a nova branch criada, vamos fazer um push aqui. Vamos criar uma pull request. E agora, vamos fazer um git add. Isso aqui é relativo ao git add. E vamos fazer um commit intuitivo. Então aqui adicionamos novas funcionalidades, produce new features, e aqui a gente pode descrever isso também. Create routing and controllers for users. Acho que aqui é to users, né? Não sei.
Aqui eu realmente não sei. Mas ficou intuitivo. Então vamos dar um Ctrl Enter. Vamos fazer o push. E perfeito, pessoal. Na próxima aula vamos entender como que funciona as carries dentro desse arquivo de controlador. Então vamos fazer a interação com o banco de dados e realizar verdadeiramente esse CRUD aqui. Então espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado do vídeo. Sei que foi um pouco longo, mas é para o aprendizado de vocês. Então eu deixo tudo separado por capítulos para que vocês possam, né, tá estudando somente aquilo que vocês almejam, né, e reduzindo assim também o tempo para vocês assistirem todo o vídeo, sendo que vocês podem fazer isso por etapas. Então, obrigado, pessoal. É isso a aula de hoje. Qualquer sugestão deixa no link do vídeo e fui!